Muita gente pensa que me conhece, pensa que sabe da minha história, mas eu creio que poucos sabem realmente o que aconteceu na minha vida nesses 60 anos praticamente de idade, de existência. Falo isso porque nunca me queixei de nada na vida, mas às vezes as pessoas costumam julgar os outros, e a mim com uma frequência assim muito grande, sem sequer saber a história de cada um. Eu começo contando a história de um viajante que durante 40 anos, no tempo dos caixeiros viajantes, trabalhava numa determinada região aí de 40, 50 municípios, vendendo produtos de uma determinada empresa. E quando ele se aposentou, a empresa pediu que ele fizesse uma viagem com o novo vendedor que iria substituí-lo. E assim ele fez, saíram viajando por todas as cidades, e o antigo, o que ia se aposentar, apresentava aos clientes o novo vendedor. Até que chegaram na última cidade, que era por sinal a maior, que ele trabalhava, e foram visitar um lojista forte lá, um lojista grande, e a loja ficava de frente a uma praça. E aí chamou a atenção do novo vendedor o fato de estar um homem subido num banquinho, pregando amor, compreensão, fraternidade, espírito de irmandade, de que nós todos vivemos na mesma aldeia global e precisamos nos ajudar e nos perdoar, enfim, falando de amor no fundo de tudo. E aí, mas ninguém parava, ninguém escutava, as pessoas caminhavam de um lado para o outro, passavam pela praça, e poucos ou quase ninguém dava atenção ao pregador. Até que, terminada a visita ao lojista que eles foram visitar, o novo vendedor atravessou a rua e foi conversar com a pessoa que estava pregando, que estava falando coisas que ninguém dava bola. Mas antes disso, ele perguntou ao antigo caixeiro se ele já tinha visto esse pregador ali. Ele disse: olha, todas as vezes que eu vim aqui, desde que eu comecei a trabalhar, ele está ali. Nós envelhecemos juntos. Ele disse: há 40 anos, então? Há 40 anos. E sempre foi assim, ninguém dava bola? Ninguém dá bola. Aí ele foi lá falar com o cidadão e perguntou: escuta, meu amigo, eu falei com meu colega ali, ele me falou que há 40 anos vem aqui, há 40 anos você está pregando praticamente no deserto, porque ninguém para te escutar. E ele respondeu: se eu conseguir convencer um, já terá sido cumprida a minha missão aqui. Mas agora, se eu mudar e me importar com a desatenção, com a falta de atenção que me dão, eles é que terão me mudado. Eles é que terão me transformado naquilo que eu considero abjeto e não quero ser. Contei essa história para dizer para vocês que quando você tem uma determinação na vida, as coisas são difíceis. São difíceis, mas você tem que ser persistente. Eu, aos 2 anos e meio de idade, fui acometido de poliomielite. Isso por volta de 1962 para 63. E começamos, eu, praticamente um bebê, e meus pais,
uma luta desenfreada, primeiro para eu não morrer, e segundo, para curar, para evitar problemas, as ditas sequelas. E essa luta começou aqui em Lages, onde os médicos demoraram um certo tempo para perceber, até que o grande Dr. Celso Anderson de Souza, que graças a Deus ainda está entre nós e trabalha aos 90 e tantos anos, chamou meu pai e disse: olha, eu acho melhor você pegar e levar teu filho para fora, porque isso aí é poliomielite, é paralisia infantil. E aqui nós não vamos dar conta. Dito e feito, meu pai, por recomendação do Dr. Celso, foi falado, diz, olha, tem o lagiano César Ávila em Porto Alegre, que é um grande ortopedista, um grande médico, não sei se na época já existia especializações, e ele é o médico indicado para cuidar do teu filho. Vai daqui, vai dali. Naquela época o aeroporto de Lages era um aeroporto que você daqui ia para o mundo, desciam aqui as maiores companhias de avião. Ali onde é a Uniplac, ali naquela região ali, era o aeroporto federal de Lages. E mais precisamente ali perto do Aeroclube, aquela boate ali, aquele clube, né? Tanto é que aquela construção ali era o hangar, era onde as pessoas chegavam para despachar bagagens e fazer o check-in. E fomos para Porto Alegre, chegamos em Porto Alegre, além de uma bronca do Dr. César Ávila por viajar com uma pessoa com portadora do vírus ainda incubado, e ele começou a me atender, mas as notícias a princípio não foram as melhores, as esperadas. Ele praticamente desenganou meus pais e disse: olha, eu vou botar ele no pulmão de aço, que na época era o respirador, hoje tão em voga, né? Todo mundo falando em respiradores artificiais. Vou botar ele no pulmão de aço e vamos ver no que dá. E assim foi feito. Na chegada de avião em Porto Alegre, passava-se por cima de São Leopoldo. Em São Leopoldo tinha o túmulo do padre João Batista Rois, réus para uns, Rois para outros, que era considerado um padre que eu não sei até hoje porque que não é um beato e nem um santo, porque os relatos eram inclusive que ele levitava quando estava orando. E alguém tinha falado para ele, o pai da minha madrinha Zélia, tinha falado, acho que tinha falado para eles do padre Rois, e o padre, minha mãe e meu pai me deixaram no hospital e foram até Canoas, pegaram um táxi, foram a Canoas e foram lá rezar no túmulo do padre Rois. Quando voltaram eu já estava falando, já estava balbuciando e dizendo que estava com fome. O doutor César Ávila, maravilhado, disse para o meu pai: olha, ele escapou, morrer não vai mais. Agora vamos ver qual foi o estrago que a doença fez. Agora você tem que procurar locais mais especialistas nessa doença e proceder a um tratamento que é mais de sustentação do corpo dele do que de outra coisa, porque remédio ele não vai precisar mais. Vai daqui, vai dali, não vou ficar contando a história. Começamos indo a Curitiba, no Hospital São Lucas, fui tratado lá, fiz várias cirurgias. Eu tenho hoje no meu corpo 23 cirurgias. E no Hospital São Lucas também eles desenvolveram um aparelho que eu usava até o pescoço, tipo um sarcófago, assim, tipo uma estátua. Eu ficava encostado, reto, durante 8 horas todo dia, porque minha coluna estava desenvolvendo e precisava, para ela não se vergar. E para evitar que meu diafragma tivesse problemas, não sei o certo o que era.
Enfim, eu comecei a passar por isso desde os 4 anos até os 10 anos, 12 anos mais ou menos. 10 ou 12 anos. Depois ele baixou, não vinha até o pescoço, vinha só até a cintura. E assim fiquei até os 14 anos. Nesse período eu tinha que estudar. Para me aceitarem nos colégios foi difícil, porque naquela época o deficiente físico também era taxado como deficiente mental, sem que fosse. E uma professora, dona Teresita Piloto, de saudosa memória, que Deus a tenha, me recolheu e disse, não, aqui no Colégio Vidal Ramos ele vai estudar, vamos dar um jeito. E de fato fez, deu um jeito, no Colégio Vidal Ramos, ali hoje, onde é o Museu do SESI. E nesse período eu comecei a experimentar a curiosidade que eu ia ter que suportar, o desprezo que eu ia ter que suportar, porque as crianças, elas não são maldosas, ou a maioria delas, mas elas são francas. Elas vêm e falam. Se elas acham bonito, elas acham bonito. Se elas acham feio, elas acham feio. Se elas gostam, gostam. Se não gostam, não gostam. E eu também era uma criança. E passei por várias situações que me causaram muita mágoa, muita dor, muita revolta, porque eu não estava entendendo. Até que aos 14 anos, para não gastar muito tempo de vocês, eu ganhei meu primeiro par de muletas. Vieram os médicos de São Paulo, trazidos pelos doutores Ildefonso Bertolini, que Deus o tenha, e José Vieira Branco, que ainda acredito que esteja clinicando. E esses médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo me examinaram e disseram, ó, ele não vai mudar, ele chegou num estágio que parou. Nesse período eu fui a São Paulo, antes disso eu fui a São Paulo várias vezes. Não posso deixar de citar aqui o Tarcísio Tortelli, seu Tarcísio Tortelli e a dona Diná, que foram 2 anjos nas nossas vidas, que ele praticamente bancou o meu tratamento, porque meu pai era funcionário da Celesc e o salário não era tudo aquilo, além dos colegas da Celesc, que várias vezes fizeram livro de ouro lá e cada um dava um tanto para ajudar nas despesas. Porque nós íamos para São Paulo até fazer o aparelho, levar 1 mês, e eu tinha que fazer uma prova. E como as distâncias eram grandes e a locomoção não era fácil, não valia a pena voltar para lá. Então eu ficava até ficar pronto o aparelho, nós ficávamos lá. E o seu Sérgio Ramos, grande filho do seu Vidal, um grande amigo do meu pai, e meu amigo depois, o Nereuzinho, filho de meu amigo, a Emília, sobrinha dele, meu amigo, minha amiga, filha da irmã dele. O seu Sérgio era o diretor da Companhia de Força e Luz e ajudou muito também. Não quero esquecer de ninguém, quero dizer todo. Mas fui fazendo os aparelhos, massagens, fisioterapia, aparelho, massagem, até que aos 14 anos fui desenganado. Pronto, ó, chegou, vai ter que usar aparelho, não vai, as pernas não vão funcionar direito e acabou. Só que quando o médico disse isso para o meu pai, eu estava escutando. E foi uma punhalada no meu peito, porque eu fiquei todos esses anos sempre esperançoso de me curar. Sempre esperançoso de andar normal para poder brincar com meus irmãos, para poder brincar com amigos, para não defecar mais nas calças no colégio, porque eu às vezes não tinha alguém para me levar no banheiro, para poder acompanhar as atividades estudantis, que eu não podia muitas vezes, para sair, para ir no cinema, para ter uma namoradinha que ninguém queria, enfim. E aí eu vi que eu tinha lutado uma luta perdida. Eu não ia ganhar. Eu não ia melhorar nunca. Eu ia ficar naquele estado, usando muletas, usando aparelho para sempre. Sempre fui uma pessoa amante do pensamento, de pensar, de analisar as coisas.
E graças à ajuda do professor Padre Egídio Baraúna e do Frei Antônio Alexandre, não me lembro qual dos dois me disse isso, mas um deles me curou dessa vergonha, dessa depressão, enfim, daquilo que eu estava passando. Ele disse para mim: você tem duas opções na tua vida, João Carlos. Sentar e chorar até que você seja o coitadinho até sei lá quando, ou levantar e lutar. Nesse período, por questões que não vêm ao caso, eu parei de estudar. Voltei um pouco, depois parei de estudar e fui bater no calçadão de Lares, que ainda estava sendo concluído. E comecei vendendo revólver em festas de igreja. Não vou citar o nome aqui de quem me ajudou, porque não me autorizaram, e muitos estão vivos. E graças a seu Aníbal Narciso, que vendia pilhas, trazia de São Paulo, ele me vendia num preço bom. Eu vendia também nas festas de igreja no interior, aí ia com o pessoal. Eu vendia pilha, porque naquela época não tinha luz elétrica nas fazendas e o negócio era rádio e pilha. Pilha era um bom negócio. E aí trabalhei até que um delegado chegou aí, não pude mais vender os revólver. Aí logo em seguida começaram a puxar luz nas fazendas e a coisa ficou feia. Fui parar em São Paulo, trabalhei, me ralei, morei na rua, passei por humilhações em todos os locais que vocês possam imaginar, fui desprezado por muitas pessoas, mas jamais me deixei abater. Infelizmente, quando eu tinha 18, 19 anos, eu participei de uma empresa chamada Pampa Distribuidora de Alimentos e essa empresa quebrou. Mas, para a malandragem na época, eu fui o mentor de um golpe. Como se isso fosse verdade, eu fosse o único, né, aqui em Lages, a ter passado por isso. E de lá para cá, além do fato das discriminações pela minha deficiência física, eu passei a ser considerado um malandro. Passei a ser considerado desonesto. E em muitos lugares, e muitas pessoas com quem eu jamais negociei, me perseguem até hoje. Só que eles não conseguiram me dobrar. Porque eu não tenho medo. Porque eu resolvi, ao invés de ser o coitadinho, levantar e lutar. Porque eu descobri que a inteligência tem que ser desenvolvida. Precisa de ser abastecida. E comecei a ler. E essa leitura começou aos 8 anos. Porque eu não podia sair de casa, eu comecei a ler. E descobri que a vida tinha outros valores. E conheci o Brasil inteiro, se vocês querem saber. Me casei. Tive filhos. Tenho netos. Tenho filhos. Formei 2 filhos advogados com carteira da OAB. Eu sou advogado com carteira da OAB, mas sempre alguém me perseguindo, sempre alguém indo lá, porque eu sou, acho eu, uma estrela que brilha. Essa que é a verdade. Me desculpem eu não ter modéstia nessa hora, mas eu não aguento se eu não falar. Sou um questionador, questiono e estudo, e vou ser assim até o fim da minha vida. Hoje, quando eu vejo o desespero tomando conta das pessoas, algumas pessoas se suicidando por causa dessa campanha infame desenvolvida pelos órgãos de imprensa, não no sentido de orientar as pessoas, mas no sentido de assustar as pessoas. Eu uso máscara, eu lavo as mãos várias vezes por dia, eu uso álcool em gel, eu faço tudo que é recomendado. Não fico em aglomerações, não faço nada.
que não seja as recomendações deles. A única coisa que eu não faço, que eu não faço mesmo, é ter medo. Isso eu não tenho. Tenho minhas sérias dúvidas quanto ao que está sendo divulgado, seríssimas dúvidas. Vejo que aos poucos vamos descobrindo que alguns administradores públicos ou estão aproveitando o tempo para arrumar a casa, para tapar os furos, ou estão aproveitando para ganhar um dinheirinho. Há uma suspeita forte aqui contra o governador pelo preço que ele está gastando no hospital de campanha de Itajaí para 100 leitos, enquanto que hospitais de campanha de 200 leitos custam 1/7 do valor do que ele está gastando em Itajaí. E aí ele vai se explicar, eu não estou acusando ele de nada, mas também tenho dúvidas sobre as atitudes dele. Ontem, quando ele deu entrevista que está esperando o pessoal das igrejas e dos shoppings e das academias virem conversar com ele para traçar um plano de reabertura, eu cheguei a ficar abestalhado, porque então não é que o plano seja a solução. Ele quer que vão falar com ele para, certo, beijar o anel. Mas quero dizer para cada um de vocês agora que aqui tem um guerreiro que errou muito na vida, muito, que cometeu muitas faltas, como qualquer pessoa. Até na Bíblia católica, na Bíblia dos cristãos, e eu sou um cristão, está escrito que o homem mais justo peca 1000 vezes num dia. Podem continuar a perseguir, podem continuar a falar, podem continuar a fazer o que quiserem, que eu sigo em frente. Porque enquanto Deus me permitir ter consciência e poder aprender, e poder estudar, e poder ler, e poder escrever, eu seguirei em frente. Até na minha profissão, existem servidores do judiciário que, podendo, usam a lei contra mim, no exercício da minha profissão. E isso já foi motivo, inclusive, de representação no Conselho Nacional de Justiça, nas corregedorias, mas até agora de nada adiantou. Eu não tenho medo. Como dizia o analista de Bagé, se arremangue, venha, porque aqui encontra. E quero dizer ao povo de Lages, ao povo que me der a honra de escutar, que não são tantas pessoas assim, mas que divulguem. O medo é o maior inimigo que nós temos na vida. Não tenham medo. Tomem os cuidados, mas não se deixem abater de medo do Covid-19. Porque isto sim vai fazer vocês morrerem. Não o Covid.